Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Arrascaeta ataca a imprensa. JJ cagueta o pior treinador da história do Flamengo para jogadores. Jogadores lavam roupa suja e vão a churrasco na casa do Arrasca. Detalhes: 3 jogadores do Mengão na seleção do primeiro turno do Brasileirão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. Estamos muito próximos aí aos 125 mil inscritos. Está faltando a sua inscrição nesse canal, que é um canal português e já é o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Sporting, não é do Porto, é do Flamengo, um canal independente de clubes, o maior aqui de Portugal. E com 125 mil inscritos, vamos estar mais próximos aí a ameaçar o canal do Sporting. É isso mesmo, canal oficial do Sporting com 178 mil. Então, para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui, se inscreva no canal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal, na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior. Você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no dia de hoje. E aí, meus amigos, o Flamengo tem, por incrível que pareça, apesar da campanha não ser a das melhores, né? A gente está em quarto aí, enfim, com alguns resultados bem questionáveis, como 4-0 para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá. Flamengo tem aí 3 jogadores na seleção do primeiro turno do Brasileirão. É isso mesmo, o próprio Brasileirão elegeram aí, baseados nas estatísticas do site SofaScore, os 11 ideais que jogariam num time ideal do primeiro turno do Brasileirão, né? E aí, meus amigos, nesses 11 elegidos, né, ou eleitos, o Flamengo ocupa a 4ª colocação. Na lista, empata em número de presenças o líder Botafogo com o Palmeiras. Além de jogadores da equipe cariocas e paulista, tem 2 atletas mineiros com representantes do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Vamos lá, então, ó, o time do Brasileirão. Lucas Perry do Botafogo no gol. Para mim, seria o Matheus Cunha, hein? Para mim, seria o Matheus Cunha, mas tudo bem. Mike, Vitor Cuesta e Léo Pereira com a nota 7,17 aí na zaga do Brasileirão, e o Marlon do Cruzeiro na lateral esquerda. O meio-campo dessa seleção é composto por Gerson, Rafael Veiga e Arrascaeta. Tá aí, Gerson e Arrascaeta. Na frente, Dudu, Tiquinho e Hulk formam a seleção da CBF, né, para o primeiro turno do Brasileirão, meus amigos. Léo Pereira, Gerson e Arrasca, apesar do Flamengo não apresentar boa campanha, estão nessa seleção, né? Do Palmeiras, Dudu, Rafael Veiga e Mike. Do Botafogo, Lucas Perry, Vitor Cuesta e Tiquinho, né? Do Atlético Mineiro, o Hulk, e do Cruzeiro, o Marlon, meus amigos. Aí é que está, né, o Flamengo aí junto dos líderes, pelo menos em jogadores que são escolhidos aí pela CBF como jogadores da seleção do turno do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Mas vamos lá, meus amigos, muita coisa para a gente falar no dia de hoje. E aí, meus amigos, o elenco está tentando aí carregar o Flamengo nas costas, né? Elenco do Flamengo apara arestas e foca a arrancada do Brasileiro antes do final. No lugar da briga, sorrisos e abraços marcaram a reapresentação do Flamengo na sexta-feira. Após a conquista da vaga na Copa do Brasil, o elenco aproveitou o momento para se reunir depois do treinamento e aparar as arestas para focar em uma arrancada no Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe encara o Curitiba fora de casa.
Com a pressão amenizada pela classificação e os episódios de agressões separados, sobretudo entre Gerson e Varela, os atletas tiveram uma conversa para lembrar que é preciso que todos joguem um pelos outros e que as situações recentes não se repitam, pois todos os profissionais, todos são profissionais e se gostam, ainda que hajam algumas diferenças. O clima no ninho do urubu, depois disso, ficou mais leve. A diretoria decidiu nem punir os brigões que seriam multados. Antes da confusão, o técnico Jorge Sampaoli já tinha tido conversas individuais com quase todos os atletas, e também com Pedro, agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes. Em todos os discursos foi admitido que os erros cometidos até agora não se justificam e nem podem atrapalhar o Flamengo na tratativa de fechar o ano com um título. Por isso, houve uma espécie de pacto em busca de sequência positiva no Brasileirão para que a confiança persista até a final da Copa do Brasil contra o São Paulo em setembro. Tá aí, os jogadores, né? Essa, para mim, é uma tarefa do treinador. O treinador tem que encabeçar isso. Mas, meus amigos, o tal do Jorge Sampaoli aí é uma porta no que se diz respeito a relacionamento humano, né? E aí a gente tem aí os tais líderes do elenco, aliás, né, líderes que são muitas vezes maltratados aí pela própria mídia, pela mídia que se diz rubro-negra, né? Uma mídia estranha aí que cobre o Flamengo, e a grande verdade é que depois disso eles foram fazer um churrascão na casa do Arrascaeta, né? Um churrasco uruguaio na casa do Arrascaeta, e aí o Arrascaeta entregou que o Gabigol levou para casa dele um bolo inteiro que era para ser dividido entre os jogadores ali. Ele meteu na bolsa e saiu correndo, levou o bolo ali. Então, o clima entre os jogadores já está legal. Entre o treinador e os jogadores, a gente não pode dizer o mesmo, né, meus amigos? Mas, enfim, é aí uma sequência de que os jogadores já devem ter acostumados, né? Jogadores que tiveram Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli, Domenech Torrent, meus amigos. Treinadores totalmente fora da caixinha no Flamengo podem fazer o quê? A grande culpa é da diretoria. E aí, meus amigos, uma reportagem recente aí, um dos maiores jornalistas do nosso mundo rubro-negro, que é o Renato Maurício Prado, foi levantado agora, né, dizendo que o Jorge Jesus, naquela conversa lá na época com ele, lembra daquela conversa polêmica, o Paulo Souza para cair, a diretoria mantendo o Paulo Souza enquanto o Jorge Jesus estava livre. E aí, o que aconteceu ali foi que o Jorge Jesus confidenciou ao Renato Maurício Prado que os jogadores não gostavam dos trabalhos de um determinado treinador. O legado deixado por Jorge Jesus no Flamengo continua a ser objeto de análise e discussão no cenário esportivo brasileiro. Após a passagem do técnico português pelo clube carioca, o Mengão conquistou diversos títulos e voltou a figurar entre os principais times do Brasil. Contudo, a busca por um sucessor à altura tem sido um desafio na equipe rubro-negra. Em entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, entrevista informal, Jorge Jesus revelou ter mantido contato com alguns dos seus ex-jogadores do Flamengo. Nesse diálogo, o treinador teve acesso a informações sobre treinos e táticas implementadas pelos técnicos que o sucederam no clube. Segundo Prado, Jesus afirmou que os atletas chegaram a eleger o pior treinador que passou pela equipe desde a sua saída. Ele, Jesus, me contou nos bastidores, que eu não publiquei na época. Ele disse que os jogadores do Flamengo contaram que o pior técnico depois da saída de Jesus foi o Renato Gaúcho. Os jogadores disseram para o Mich, era um desastre, não nos ensinava nada, era rachão e vamos em frente. O auxiliar dava as marcações em campo, mas o resto era zero, contou isso também. A saída de Jorge Jesus em 2020 deixou uma lacuna no comando técnico do Flamengo, que desde então passou por vários treinadores diferentes. Meus amigos, essa declaração ao Renato Maurício Prado, que não declarou isso na época, foi aí antes, né, do final do trabalho do Paulo Souza, antes do Vitor Pereira, antes do Sampaoli. Então, meus amigos, sendo muito sincero com vocês, acho aí
que já há um novo eleito entre os jogadores do Flamengo como pior treinador. Esse aí, esse careca que está treinando o Flamengo, né? Eu diria a vocês, para mim, ele está ali entre os grandes. Se bem que Vitor Pereira e Paulo Souza, meus amigos, esses, para mim, são os piores treinadores da história do Flamengo. Né? Mas o Sampaoli é bem próximo a eles. Né? E você, meu amigo, escreva aqui. Qual foi o pior treinador depois da era Jorge Jesus, o pior treinador que pisou no Flamengo? Escreva aqui, seus comentários são muito importantes. Meus amigos, o Arrasca ontem deu entrevista à Flá TV e deu uma cutucada na imprensa. Meus amigos, tem uma imprensa aí de lobos em pele de cordeiro, que gosta de atacar os jogadores e criar fofoca. Né? Sobre a torcida, ele falou o seguinte, que a torcida foi muito importante no jogo, né? Que apoiou os jogadores o tempo inteiro, né? Mas que tem muita gente do lado de fora que gosta de conturbar o elenco do Flamengo, né? A gente sabe, quando a gente ganha, se fala em Flamengo. Quando a gente se perde, se fala em Flamengo. Tudo gira em torno de nós. Tem muita gente do lado de fora que quer conturbar um ambiente. Às vezes, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Meus amigos, eu vejo muito desses jornalistas que tentam emplacar crise no Flamengo o tempo todo, panela, né? Os caras falam como se fosse uma coisa comprovada. Então, peço para a nação confiar nesse elenco e, com certeza, a gente vai corresponder em campo. Né? Meus amigos, eu acho que isso é uma das coisas que mais prejudica o Flamengo. Tem jornalistas, sim, que vivem para perseguir os jogadores do Flamengo. E olhem, imagina se eles tivessem voz na época do Romário, na época do Renato Gaúcho e Gaúcho, né? Na época do Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves no Flamengo, no bonde da Estela. Esse elenco do Flamengo não é um elenco aí que vive se envolvendo em polêmicas fora do clube. Né? Mas os caras tentam aí emplacar. Os jogadores mandam no clube. Pois é, os jogadores queriam que o Dorival fosse embora. Né? Os jogadores queriam que o Jorge Jesus fosse embora. Né? Então, assim, tem muita coisa. Tem panela, grupos de jogadores em um grupo grande de pessoas, algumas têm mais afinidades com as outras. Agora, dizer que os jogadores querem derrubar treinador, acho que tem que ter uma prova mais concreta. Né? E aí, meus amigos, os caras realmente abusam aí, entre aspas, né, do direito do jornalista não precisar revelar suas fontes para descer aí. Tem jornalista que diz que o Flamengo escolhe jogos, né? Eu dizia até há pouco tempo que o Flamengo escolhia jogos, que o Flamengo, quer dizer, para deturpar e para esconder o péssimo trabalho do Sampaoli, os caras metem uma dessa. Flamengo escolhe jogos, só joga os jogos das Copas e não joga o brasileiro. Vi a campanha na Libertadores como o Flamengo jogou. Ou seja, nem o cuidado de fazer um estudo mais profundo as pessoas têm para denegrir os jogadores. E é óbvio, denegre os jogadores para defender o treinador e defender, acima de tudo, o Rodolfo Landim, escolher o treinador. É bom vocês ficarem ligados nisso aí, né? E ficarem atentos para que vocês não sejam enganados. E aí, você acha que o Arrascaeta mandou bem, dando uma cutucada aí na imprensa brasileira? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, assim como é muito importante a sua inscrição. Se inscreve aí no canal, na boa, na moral, se inscreve aí, vamos ver se a gente chega a 125 mil o mais rápido possível aí, para que a gente possa continuar nossa caminhada aqui em Portugal, de tentar alcançar o canal oficial do Sporting. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.